A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã em Cristo, tudo bem? Eu sou o evangelista Jackson e hoje estaremos dando a lição de número 12 do nosso trimestre, que está falando sobre o livro de Hebreus. Já estamos chegando próximos ao final do trimestre e com muita alegria estamos aqui para falar deste capítulo, capítulo 12, e a lição propriamente dita, né, que também está aqui falando sobre este capítulo. A lição que nós vamos trabalhar essa semana, esse final de semana, neste domingo em nossas congregações, ela tem como título Cristo, o autor e consumador da fé. Que Deus possa nos abençoar e possa nos guiar nesse processo de conhecimento para sabermos cada vez mais das suas sagradas escrituras. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado. Abençoa-nos agora, Senhor, nos cobre com a sua graça e misericórdia, nos dá, Senhor, capacidade para compreendermos, Pai, a sua palavra. É o que eu lhe peço. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos aqui então nesse trimestre falando sobre o livro de Hebreus e vamos falar agora do capítulo 12. O texto que nós estamos dando como base, a Bíblia diz, encontra-se em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: se você não tem a lição, se essa lição não chegou até suas mãos, abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Fala o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Para meditar, está colocado assim: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A fundamentação bíblica, portanto, está em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 29. E este é o nosso trecho, então, é este capítulo que nós estudaremos nesta aula de hoje. O autor aqui da lição nos fala que o texto dará continuidade aos escritos que nós trabalhamos, que foram debatidos em sala de aula, debatidos nas nossas congregações, do capítulo 11. Correto? Abordaremos, portanto, segundo o autor, o capítulo 12 da Carta aos Hebreus. Nesse contexto, daremos destaque à perseverança que os servos de Deus devem ter em meio às provações, seguindo o exemplo de Cristo. E aqui, o autor, portanto, fala-nos que, para melhor entendimento, para melhor compreendermos essa lição, ele dividiu a lição em 3 tópicos. A nossa esperança, terminando aqui a introdução, é que temos a convicção de que mesmo em tempos de crise, devemos perseverar sempre e correr em direção ao nosso alvo, que é Jesus Cristo. O autor, portanto, divide em 3 tópicos, e o primeiro tópico vai falar sobre a carreira que nos está proposta. O segundo tópico, ele vai tratar sobre Deus, o Criador de todas as coisas. E no terceiro tópico, a disciplina de Deus é para o nosso bem. Terminando aqui, ele vai tratar mais um tópico, que é o quarto, firmes na graça, chegando até a conclusão. Quando nós olhamos para o capítulo 12 do livro de Hebreus, nós vemos que ele é um capítulo que nos mostra, como foi dito aqui pelo autor, começa com a palavra portanto, mostrando que de alguma forma ele está nos mostrando uma continuidade do que veio antes. O texto em si nos fala sobre sermos imitadores de Cristo, perseverantes em meio às provações, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Novamente, nós estamos aqui falando, rememorando, trazendo, portanto, a questão de que as provações acontecem e o próprio Cristo sofreu provações, sofreu a morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. E o versículo 3 ele é muito importante nesse sentido, porque ele fala que nós devemos considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, isso é Cristo. Cristo morreu por nós, levou sobre si nossos pecados, levou sobre si os nossos problemas, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, suportou tamanha oposição dos pecadores contra ele que não tinha pecado. Mas o Pai, o trouxe aqui, ele veio à terra para quê? Porque lá o primeiro Adão tinha pecado e era necessário trazer de novo a redenção para a humanidade, a misericórdia para a humanidade, que está em Cristo Jesus. E aqui ele fala que, portanto, se ele suportou essa provação terrível, a oposição dos pecadores, nós não vamos nos fadigar desmaiando em vossa alma. E você vai ter então continuidade, onde do versículo 4 em diante, ele vai falar que as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos.
Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E aqui o autor aos Hebreus fala, nós lutamos, estamos perseverando, lutando contra o pecado, mas temos que resistir. Ainda estamos nesse processo. Os leitores não contaram, portanto, existe a questão dos mártires aqui colocados. Então nós temos que pensar sobre isso. No versículo 5, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. As provações revelam amor paternal. As correções que Cristo nos dá, que Deus nos coloca, revelam que Ele nos ama. Quando você sofre uma correção, quando o seu pai ou sua mãe, né, ou seja, aquelas pessoas que nos amam, elas nos corrigem a cada um de nós, porque elas querem sempre o melhor para nossas vidas. E é o que Deus faz aqui. A correção de Deus nos leva a melhorar, e melhorar na sua presença, melhorar na nossa caminhada aqui na Terra. O autor aqui da lição, ele vai comentando sobre esses assuntos, ele vai falando da necessidade, né, de nós sermos corrigidos, ele vai falando aqui sobre o entendimento de alguns cristãos sobre este ponto, lembrando que essa carta é feita para judeus que estão passando pelo processo de conversão, então o entendimento que ele tem que fazer é sempre retomando elementos de um Antigo Testamento, retomando elementos culturais daquele grupo ao qual ele pertence. Então, se Deus corrige, é para o bem do seu filho, é para o bem dos seus. A disciplina de Deus é para o nosso bem, tá certo? E aqui é o ponto 3 da lição. Todo pai quer que o seu filho ande pelo caminho correto. Se o filho faz algo de errado, tem se comportado mal, o pai disciplina o filho, corrigindo-o para que no futuro ele não sofra com as consequências. As provações revelam amor paternal. E aí no versículo 8, é interessante que ele coloca assim, no versículo 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Se você tem um pai, se você teve um pai, você com certeza, se seu pai foi presente, sua mãe foi presente, ele o corrigiu. Pois que filho há que o pai não faça a correção? Porque é filho e nós amamos nossos filhos. Nós queremos sempre o melhor para nossos filhos, assim como Deus quer o melhor para nossas vidas. Mas, aí no versículo 8 ele fala assim, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nós somos bastardos ou somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus. E, portanto, se somos filhos de Deus, meus irmãos, aceitemos a correção do Pai. Vivamos, né, a correção do Pai, porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Além disso, no versículo 9, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Aqui ele está fazendo um jogo onde ele nos mostra que, ora, nossos pais, segundo a carne, ele pode estar trazendo aqui a referência a Moisés, pode estar fazendo aqui a referência, enfim, a personagens importantes, que os profetas que corrigiam a população. Quanto mais agora, maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Nesse versículo 9, o tema aqui é respeito, é submissão. São duas palavras que encontramos a essência da ideia bíblica do temor de Deus. No versículo 10 ele vai continuando, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Nossos pais na terra, eles nos corrigem por pouco tempo. Até os nossos pastores, enfim, ou seja, as pessoas que estão nos rodeando. Quando você olha para esse texto, é bom sempre lembrar que ele está trazendo elementos do Antigo Testamento para explicar o que é a nova aliança em Cristo Jesus. Portanto, a nova aliança em Cristo é perfeita e a correção do Pai é para sempre, é para aproveitamento. A disciplina é para aproveitamento. Antigamente se corrigia. Vamos pensar o caso de Israel. Israel era um povo que vivia sofrendo a correção de Deus, mas também era um povo que vivia saindo da correção de Deus. Também era um povo que vivia, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Aí Deus levantava profetas, levantava líderes, levantava isso para a correção do seu povo. Mas o povo voltava a isso. Mas a perfeita correção, a disciplina perfeita, de aproveitamento total, é aquela que vem de Deus. Portanto, ela é perfeita, única e suficiente para nós
a disciplina que vem do Pai. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, depois, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado. Amém? E aqui nós estamos caminhando aqui para o final, onde no versículo 14, nós temos aqui a ideia de que é preciso, portanto, a partir de nós entendermos que, no início do capítulo, temos que ser perseverantes em meio às provações, imitando o exemplo de Cristo, também temos que aceitar a disciplina de Cristo para sermos melhores, né? No começo você pode achar ruim, mas você se tornar uma pessoa melhor. Aí nós temos a exortação à paz e a pureza. E o versículo 14 ele é emblemático. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não seja colérico, não seja irascível, mas segue a paz com todos. A cruz, a morte de cruz, a santificação em Cristo Jesus nos traz a paz, porque nós temos a certeza que é fundada nele. E a certeza que é fundada em Cristo nos traz esperança, e a esperança nos traz a paz, nos traz a certeza que um dia o veremos. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Se você tem alguma raiz de amargura, se você carrega em si, livre-se disso, porque a plenitude na presença do Senhor, o sacrifício foi pleno, suficiente para tirar tudo o que você tem de amargura, de desespero, se achegue à presença do Pai. E aqui o autor da lição, portanto, ele vai nos mostrando e ele vai encerrar a lição falando que a importância que nós temos de caminhar, de continuar na sua presença, de vivenciar a sua presença, pensando muito naquilo que o próprio apóstolo Paulo falava sobre a corrida, né, que você caminha, que você corre aqui na terra para alcançar. Né? Temos que ser pacientes, perseverantes e constantes, esforçando-nos para chegar até o fim, deixando de lado os pecados que nos atrapalham e nos fazem ficar para trás, olhando sempre para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus e correção, e aceitando a correção que vem do Senhor, buscando a santificação que é dele, nele e por ele, porque sem ela nós não poderemos ver o Senhor. Que essa lição possa tocar em seu coração e que você possa entender a necessidade de ser imitador de Cristo, que você possa entender que passamos por provações, mas as provações elas nos fortalecem, elas nos moldam, elas nos ajudam a caminhar, exortando para que nós possamos viver de maneira pacífica, de maneira coerente com aquilo que foi a proposta de Deus e com o que Cristo veio anunciar aqui. E que, portanto, meus irmãos, nós possamos ter um caminho sadio, uma perseverança no Senhor e que possamos vivenciar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Essa é a nossa lição de hoje, é o que nós podemos então seguir na presença de Deus e nós aguardamos então até a próxima lição, querendo Deus. Amém e amém.